Sem mais delongas agora, eu vou passar a palavra para a Andressa Pelanda, representante da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, uma parceira também no nosso debate educacional. Seja bem-vinda, Andressa, obrigada pela presença e já lhe passo a palavra de imediato. Obrigada, senadora, a quem cumprimento em nome dos demais deputados, senadores, desculpa. Nós temos visto também no debate do Fórum Nacional de Educação, que foi muito reiterado aí por Rodrigo, essa mesma impressão de maioria grande, ampla, sobre a revogação, com raríssimas exceções. E queria aproveitar para cumprimentar a CONTE e CNTE, que são parceiras históricas aí do nosso trabalho e que temos muito honra de trabalhar juntos. Eu vou compartilhar a tela, fazer uma apresentação rápida sobre por que defendemos, né, enquanto Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a revogação. Primeiramente, nós acreditamos e defendemos uma educação como direito. E isso precisa ficar claro, considerando que a discussão sobre o novo ensino médio é uma discussão de disputas de modelos educacionais. E o modelo educacional que nós defendemos é aquele que está presente já na Constituição Federal, que garante uma educação libertadora, uma educação que seja para a formação plena, seja para o trabalho, seja para o desenvolvimento sustentável, mas seja também para a cidadania e para a transformação social. Para isso, a gente defende que vários princípios devam ser garantidos nessa direito à educação, mas três deles aqui eu vou colocar como destaques para que a gente possa olhar a reforma do ensino médio a partir deles, né? Então, primeiro, boa formação inicial continuada, valorização e condições de trabalho docente, já que o pilar do ensino é fundamental para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça. Infraestrutura adequada, condições de acesso, permanência, inclusão na educação, para que esse processo de ensino-aprendizagem possa acontecer de forma equitativa, né, para todas as pessoas. Essas condições precisam ser ofertadas e, por fim, um currículo que seja substancial, que seja profundo, né, com gestão democrática e que tanto o currículo com esse processo de gestão democrática juntos permitam essa construção do conhecimento de forma dialógica e crítica, justamente para transformação social. E nós vemos, ao analisar a reforma do ensino médio, que esses três pilares não estão sendo garantidos na reforma do ensino médio. A gente assina, né, um dos proponentes da carta aberta em defesa da revogação da reforma do ensino médio, uma carta que já chega a 650 assinaturas de entidades, né, entidades, vale dizer, não são pessoas, são entidades da sociedade civil do campo educacional, em que a gente mostra 10 pontos que são críticos na reforma do ensino médio. O primeiro dele que caracteriza uma fragilização do conceito do ensino médio que é prevista na LDB, já que a proposta de ensino médio, quando ela foi construída, era ser uma formação geral para todos, e esse novo ensino médio ele restringe e aprofunda as desigualdades, ou seja, não está sendo ofertado com equidade para todos, amplia a adoção do ensino médio em tempo integral sem assegurar os investimentos suficientes para garantir essas condições de acesso e permanência. Ainda induz jovens a cursarem itinerários de qualificação profissional de baixa complexidade, de maneira precária, em instituições com baixa infraestrutura, além de colocar em risco o modelo de ensino médio mais bem sucedido que a gente tem hoje, que já foi inclusive citado aqui, né, que é o ensino médio integrado praticado pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que defendemos como um dos melhores modelos a serem seguidos para o nosso ensino médio. Ainda aumenta o número de componentes curriculares, fragmentando a educação e pulverizando esse conhecimento sem um nexo interdisciplinar. Desregulamenta a profissão docente, né, desmontando a construção de conhecimento e métodos científicos, trazendo a possibilidade de terem professores que não têm formação, né, e que são contratados precariamente. Isso eu não vou me estender, acontece, a CNTE já se aprofundaram muito sobre isso.
acentua o processo de desescolarização, porque os estudantes não veem mais sentido, muito menos ainda nesse novo ensino médio, e faz com que eles saiam da escola, então, o processo de exclusão escolar. Ainda com processos de terceirização, né, dessa educação, garantindo ainda mais precariedade, e, claro, o comprometimento dessa qualidade de ensino por meio da possibilidade de educação à distância. Tudo isso são elementos que aprofundam as desigualdades educacionais e, claro, as desigualdades sociais, e a gente vê ainda mais distante a consolidação de um sistema nacional de educação e da garantia desse direito à educação de qualidade. Nessa carta, a gente aprofunda e traz um argumento mais enraizado sobre esses 10 pontos. Mas eu queria trazer aqui também fundamentação científica, né? Porque muito se diz que é um problema de implementação da reforma. E, na verdade, ela tem problemas graves de concepção também. E isso sublinha ainda mais a necessidade de revogação, né? Então, existiu uma edição especial da Retratos da Escola sobre a implementação, né, do novo ensino médio nos estados, que foi organizada pelos professores Fernando Cássio e Débora Goulart, que são os dois da Rede Escola Pública e Universidade e integram a rede da campanha e o nosso comitê diretivo, e eles têm acompanhado de perto, né, o ensino médio, e eles trazem como conclusões dessa revista o seguinte: os estudos indicam elementos comuns nos diferentes estados da federação. O primeiro é a limitação da participação de sujeitos e comunidades escolares na elaboração dos conteúdos do novo ensino médio. O segundo é a presença do número considerável de atores privados, especialmente fundações e institutos empresariais, em todas as etapas de implementação do novo ensino médio. E, por fim, é o efeito indutor de desigualdades do novo ensino médio, como já foi previsto por outros especialistas, inclusive antes da aprovação da legislação, quando foi editada a medida provisória, ou seja, foi construído sem gestão democrática, está sendo implementado sem gestão democrática, tem vieses de defesa de privatização da educação, inclusive na sua formulação e implementação, e aprofunda as desigualdades, né? Ainda no artigo que eles escrevem na revista, né, eles mostram que essa livre escolha, né, que é a grande bandeira desse novo ensino médio, é uma falácia, porque ela depende, das condições materiais das redes de ensino, muito mais do que das aspirações individuais. Então, não basta o estudante querer escolher, ele precisa que a escola oferte, e a gente não tem visto essa oferta. E 2, os estudantes de nível socioeconômico mais elevados têm maior liberdade de escolha, ou seja, a gente aprofunda aí as desigualdades também em relação à liberdade de escolha, e aquelas formações com maior complexidade em termos de condições de oferta são aquelas que são menos ofertadas. Além disso, eu e o Daniel Cara, a gente escreveu na revista da NORAG, em 2020, uma análise, né, sobre essas reformas educacionais, e aí trazendo a BNCC também, que já foi citada pela Marley, e concordamos integralmente com a crítica que ela traz, mostrando que a gente tem visto no Brasil uma mudança, uma guinada de um modelo de privatização incremental da educação para um modelo de privatização e estrutural, e a reforma do ensino médio e a Base Nacional Comum Curricular são exemplos de reformas que aprofundam esse modelo, e o resultado disso é que a gente tem deslocado o modelo educacional brasileiro do direito à educação, um direito aprofundado, com todas essas características e princípios que eu trouxe lá no começo, para um direito a aprender, que, na verdade, tem um escopo conteudista, produtivista, utilitarista, que olha para uma formação estritamente vinculada a uma formação para o trabalho, uma formação para um trabalho de um século XXI, que é um trabalho precarizado, né? E que desvaloriza completamente o papel dos profissionais da educação quando não o substitui, e a gente sabe que para uma educação plena os profissionais são essenciais, né? Então, a gente já traz, né, algumas aí pinceladas sobre evidências científicas, tem outras,
E nós temos, além de feito, né, essa carta e produzido artigos e mobilizações nas ruas, nas redes, participado dos processos das consultas públicas, né? Um deles é a própria consulta com o questionário. Nós fizemos uma nota técnica da Associação Brasileira do Ensino de Ciências Sociais, da campanha, dos SEDES, né, da Unicamp e da Rede de Escola Pública e Universidade, todas essas entidades fazem parte da rede da campanha, orientando qual seria, né, enquanto rede, nossa posição em relação a essa consulta, e nós discordamos de todas as proposições, exceto a última, que trata dos indicadores de qualidade do ensino médio, que são indicadores que foram, inclusive, formulados na sociedade civil, com ampla participação, e é a única proposição que, de fato, faz jus ao direito à educação. Nós participamos, enquanto proposta, né, da formulação do projeto de lei que a senadora citou anteriormente, 2601, que está tramitando na Câmara dos Deputados, que traz, né, um aumento da formação geral básica, que deve ocupar 2.400 das 300 horas, garantindo, né, essa formação aprofundada e que possa pautar o Enem, além de várias outras modificações no texto, para que ele possa ser revogado e substituído por uma lei que, de fato, garanta esse direito à educação no ensino médio, como a gente defende, como a gente preconiza, que é a defesa aí da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Esse texto é um texto inicial para debate, a gente já tem conversado com várias entidades e pessoas especialistas para sugerir, inclusive, alguns ajustes, e a ideia é que eles possam ser um ponto de partida aí para que a gente coloque, de fato, no centro do debate o direito à educação e não a defesa de um ou outro grupo privado que tem uma ideia deturpada do que está previsto na nossa Constituição Federal. É isso, a nossa defesa. Muito obrigada, senadora. A gente continua aí à disposição para os próximos debates e para continuar essa conversa também no Senado Federal.